Estava refletindo um pouco esse final de semana e aí cheguei num pensamento que é algo muito comum para mim, que eu sempre fiquei refletindo sobre e tal. Sempre me peguei pensando o que é que fazia as pessoas se manterem fazendo o que elas estão fazendo, né? Então, o que é que mantém a pessoa engajada em fazer o que ela faz ou em fazer coisas que ela não quer fazer, mas entende que quer? E aí eu consigo, desde sempre, desde que eu comecei a ter essa reflexão, eu consigo dividir em três pilares principais quais são os pontos motivadores dessas pessoas em fazer acontecer. O primeiro, eu acho que não é surpresa para ninguém, a gente fala sobre o dinheiro. Então, aquela pessoa está ali engajada, fazendo acontecer, porque ela sabe que a remuneração que ela vai pegar no final do dia vai ser interessante. Não no final do dia, né? Normalmente no final do mês. Mas essa visão de que ela vai ter um retorno, e aí dessa forma um pouco mais substancial, que é o dinheiro, traz a ela uma necessidade, na verdade, um comichão de engajamento, porque ela entende que a sua atuação, sua abordagem ali está diretamente ligada é, com esse, com esse recurso, com esse pagamento que vai ser feito. O segundo pilar é quando a gente olha para aquelas pessoas que estão olhando para o crescimento. E aí aqui é o crescimento sobre como ele consegue fazer a diferença naquele lugar. E aqui é importante trazer talvez uma visão um pouco mais do ponto de vista pessoal, né? É o que aquela pessoa consegue enxergar que ela tem de habilidade que faz ela única e a partir disso consegue trazer louros, né, trazer benefícios para o time a partir desse crescimento que ela vê. Um outro crescimento, e aí aqui é um pouco mais externo, é, no primeiro a gente fala sobre o quanto ela já consegue interceder, nesse outro ponto de conhecimento é muito mais o que ela consegue absorver. Então, enquanto no outro ela olha muito para a motivação em ver que está fazendo diferença, isso daqui é muito legal quando a gente olha para líderes técnicos. É aquela pessoa que domina o conhecimento e consegue, de alguma forma ali, né, trazer esse conhecimento para o time ou trazer para o produto final que aquele processo venha a trabalhar. Enquanto esse outro é talvez um pouco mais pessoal, do ponto de vista de olhar para o que aquele lugar, que aquele contexto está trazendo para ele de retorno. Então aqui é muito mais um conhecimento adquirido. No anterior é um conhecimento mais aplicado. Então quero aplicar, quero me desenvolver a partir do que eu já sei e eu sei que eu posso fazer muito por ali. Então é esse viés de crescimento. Quando a gente olha para esse viés de conhecimento, de adquirir conhecimento, é uma outra visão, né? E aí também fiz um paralelo muito forte desses três pilares com a necessidade que um time tem de um sistema claro que traz responsabilização de forma autônoma para esse time. E aqui eu queria trazer uma visão de antes falando, né? Antes eu trouxe quais são os principais pilares de uma motivação das pessoas fazerem o que fazem, mas eu também consigo perceber de o porquê essas são as motivações. Então, quando a gente olha para uma pessoa que olha para esse retorno financeiro, normalmente a gente vê pessoas que gostam de ter a visibilidade, ela gosta de saber que as pessoas sabem o que ela está contribuindo. Então é muito importante para essa pessoa olhar pelo tom, né? Olhar pela demanda de visibilidade. Aquela pessoa gosta de ser vista. Então, uma pessoa normalmente que está ali pelo recurso financeiro, e aqui eu não estou dizendo que é aquela pessoa que gosta do palco, que gosta de aparecer, mas eu estou falando que é aquela pessoa que, se você dá uma bonificação em dinheiro para ela, talvez seja melhor do que um elogio. Ou se ela consegue, de alguma forma, entender que ela está diretamente impactando naquele faturamento ou naquele acréscimo do faturamento no final do ano. Quando a gente olha para quando a gente olha para aqueles que querem o crescimento, a gente também consegue ver que eles buscam a necessidade de saber que conseguem fazer a diferença. E aqui também tem um pouco do ponto de vista aí de ser percebido, né? Aquela pessoa, na verdade, mais do que achar que precisa ser visto pela liderança ou pela estrutura, essa que olha para o crescimento, ela quer saber que ela está contribuindo. Então aqui é muito mais uma visão de que aquela pessoa está
a desenvolver o projeto e por estar tocando nela, né, por ser algo que ela consegue tocar, ela consegue desenvolver a partir disso, e aí é um âmbito pessoal, né? Eu consigo interceder, eu consigo apoiar essa iniciativa. O terceiro também, a gente consegue ter uma visão de contribuição. E aí aqui esse conhecimento adquirido, né, que é o terceiro ponto que eu trago no vídeo, ele fala muito sobre aquela pessoa não ter talvez a segurança em saber qual a contribuição que ela está fazendo. Então, se ela não consegue falar qual é a contribuição que ela está dando, ela precisa minimamente entender qual a contribuição que está vindo para ela. Então, quando a gente olha para esses três pilares, a gente consegue ver claramente, né, quais são os gatilhos de o porquê é necessário esses pontos aqui para que o time performe, para que o time esteja engajado. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? Também percebi que ter um sistema claro, né, como eu comentei, de responsabilização é importante para esse pilar. E um sistema de responsabilização que eu chamo de autônomo também traz uma visão bem pautada em aquelas pessoas se empoderarem e trazerem a percepção do que precisa evoluir no processo. Quando a gente consegue construir um sistema de cadência dessas entregas, e aqui, quando eu falo sobre cadências, existe todo um passo atrás que é o entendimento do que vai ser, qual que é o foco, né? O entendimento do que é que vai ser a prioridade. Depois, a definição de quais são aquelas guerras, né? Aquelas brigas que a gente quer dentro daquele tema. Depois a gente precisa trazer clareza para esse processo, né? O que é que a gente vai acompanhar? Como é que a regra do jogo vai acontecer? Então, criar essa estrutura de regra do jogo. E, por fim, é o quarto passo que eu consigo ver, a responsabilização da equipe. Então, imagine que você constrói um plano, e aqui, quando eu falo sobre o plano, não é aquele plano anual que discorre tudo o que vai acontecer durante o ano. Aqui a gente está falando sobre quais são as prioridades, quais são os focos que aquele time tem. E a gente consegue trazer um placar, né, que é um dashboard, pode ser um lugar que esse time consiga acompanhar essas três necessidades, né? Visibilidade, que aí pode se ressoar em dinheiro. Onde aquele conhecimento que aquela pessoa tem pode ser aplicado e qual aquele conhecimento que a pessoa pode absorver. Ela mora muito nesse momento de responsabilização e constância das entregas, esse lugar de uma reunião estruturada, onde a gente consegue dar pulsos, né, subsequentes, né, com constância sobre aquelas demandas. Por que é que esses três pontos são englobados em um processo de reunião estruturada, né? Aqui dentro, a pessoa que precisa de visibilidade da liderança ou da organização vai conseguir trazer as propostas que ela vê de geração de valor para aquele plano que foi definido anteriormente. Então, nessas reuniões que a gente tem de governança ou de constâncias, como você queira chamar, nesse momento a gente consegue dar visibilidade para as pessoas que precisam de visibilidade. E aqui, quando eu estou falando sobre precisar, é muito mais de algo pessoal, né? Naquela busca pelo engajamento do time. Quando a gente olha para uma estrutura onde as pessoas também conseguem propor quais são os pontos que ela consegue aplicar, né? Quais são aqueles conhecimentos que ela consegue aplicar, a gente também consegue dar check no segundo pilar, que é um momento onde aquelas pessoas já se desenvolveram, né, nesse contexto aqui, e elas já estão aplicando o que ela entende que é o necessário para aquela conjuntura. Então, lembrando que desde o início o foco, né, a priorização de quais são esses temas que vão ser prioritários, tenha esse acompanhamento do time, fica mais fácil, e aí, com o passar do tempo, inclusive com a constância, o time vai entendendo como operar nesse planejamento aí que eu proponho ser semanal, né? Então, semanalmente, a gente está dando visibilidade para aquelas pessoas ou para aquelas iniciativas que precisam de visibilidade. Semanalmente também a gente está olhando ali para quais são os desafios, os impedimentos que existem no projeto e consegue trazer para dentro, né, englobar aquelas pessoas que têm conhecimentos específicos e que sabem que podem trazer para esse processo. Então aqui a gente consegue dar o check no último. E por fim, também nesse momento, as pessoas que talvez gostariam de desenvolver algum tipo de conhecimento, algum tipo de entendimento, consegue também entender onde é que ela aplica os conhecimentos, e aí aqui é muito paralelo, né, tanto a de aplicação quanto de absorver o conhecimento, porque a ideia é que ele seja um conhecimento prático, né?
quando você coloca para funcionar ali essa constância, as pessoas estão operacionalizando. E essa operação, com a inteligência dessa constância que eu estou propondo aqui para vocês, habilita toda essa cadeia, esse sistema de engajamento das pessoas. Então, o que é que eu quero concluir aqui para vocês? A gente consegue perceber que uma responsabilização pessoal autônoma do time tem uma visão muito importante e traz um outro nível de gestão para o que a gente está chamando aqui de gestão por resultados. Se a gente quer que as pessoas foquem no resultado, a gente precisa garantir que ela também tem autonomia para propor. E aí aqui eu só vou abrir um adendo, que é algo para um próximo vídeo, que é aqui que a gente começa a olhar para uma proposta de inovação desses processos. E a imaginação que a gente traz a partir do momento onde a gente tem as regras do jogo definidas, que a gente consegue trazer essas pessoas e essas pessoas se responsabilizam pela entrega de valor, e essa entrega de valor é batida, né? A gente consegue ter uma massificação na necessidade daquilo ali acontecer através dessa constância de reuniões. O time começa a olhar de novas formas para suprir problemas antigos. Então aqui a gente consegue absorver consegue trazer a ideia de que a gente tem mais engajamento dos times a partir de que a gente propõe uma governança que traga constância para essas entregas, um acompanhamento claro, assim como também a gente tem time mais autônomo que deixa o líder livre para atuar como um mentor desse time, que, ao meu ver, é o entendimento que todos os líderes precisavam entender. A ideia é de que o líder ali no final é um mentor, é um destravador de processos e não um operador do sistema. Ele pode ser o gestor do sistema, mas o operador do sistema são os participantes, todo mundo que está ali alocado. Então, é importante a gente ter uma visão de que o foco na responsabilização autônoma do time traz esses dois benefícios, né? Tanto o engajamento do time, olhando para times engajados desde o início do processo, quanto para a liberdade que isso traz para o time, para o líder de um time, a partir do momento onde aquelas pessoas já conseguem contribuir, não fica centralizada apenas nele a demanda, né? Criação de demandas ou criação de nortes para o que aquele time precisa fazer. Então, ciclos claros e constantes trazem engajamento e autonomia do time. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e a gente se vê na próxima. Grande abraço.